Pessoal, vamos começar a nossa EBD. Vamos começar louvando e adorando ao nosso Deus. Vamos lá? Deus faz como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus faz como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Onde está seu Deus? Onde Ele está? Onde está seu Deus? Onde Ele está? Meu Deus está no céu e também no coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu e também no coração. Todo mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Agora eu vou ler 1 João 1:9. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém.
precisar de uma folha de papel toalha. Vocês dividem ela no meio e de um lado faz um coração com o hidrocor preto. Já do lado de dentro, vocês desenham outro coração e pintam ele com o hidrocor vermelho. Quando vocês fizerem o coração preto, vocês botam a folha assim no meio e com o hidrocor preto vocês desenham e do lado de dentro vai ficar a sombra do coração preto. Aí é só pintar com o hidrocor vermelho. Aí agora vocês pegam uma vasilha com água ou um balde, coloca o coração, a folha, dentro do recipiente com água. Vamos ver o que vai acontecer. O coração vermelho se transforma. Então, é isso que Deus quer, que você entregue seu coração para Ele. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. É mesmo, Joca? Nós vamos falar sobre o pecado. É importante saber o que é o pecado, porque às vezes a gente faz um pecado e nem percebe. Por isso é importante saber o que é o pecado. Então, explica aí, Clarinha, pra gente. O que é o pecado? Primeiro, você precisa entender que Deus nos ama muito, mas muito mesmo. Ele cuida de nós e nos dá tudo de bom. Então, nós precisamos ser bons também. Precisamos fazer coisas boas, falar coisas boas e pensar coisas boas também. Assim, Deus fica feliz com a gente. Bom, Deus deu tudo de bom pra nós, né? Então, a gente precisa ser bom, né, Clarinha? Pois é, Joca, mas nem sempre isso acontece, né? Às vezes a gente pensa coisa errada, fala coisa errada e faz coisa errada, né? É, Joca, fica nervoso, briga, pensa um monte de coisas feias. É verdade, Clarinha, é verdade. Então, aí entra o pecado. Quando pensamos coisas erradas, falamos coisas erradas ou fazemos coisas erradas, nós cometemos pecado. O pecado ofende a Deus. Pior ainda, o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos afasta de Deus? Sim, o pecado nos afasta de Deus. E o que a gente faz, Clarinha? Se você fizer um pecado, se arrependa na hora. Peça perdão a Deus e prometa que não vai fazer mais. E daí, procure não fazer mais isso, né, Clarinha? É, Joca, Deus fica muito triste quando fazemos um pecado. Não podemos deixar Deus triste. Ele é nosso Pai que está no céu. Ele nos criou, nos ama e cuida muito de nós. Ei! Falar sobre pecado. O que é pecado? A Bíblia diz que pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus, que deixa o coração de Deus triste. Então, eu trouxe uma experiência bem legal para a gente poder ver um pouquinho do que é pecado e como fica o nosso coração. Sabe, gente? Isso aqui... Vamos lá. Isso aqui é um jarro com a água. Essa água vai representar o nosso coração, tá certo? Vamos imaginar. O que é pecado? Pensem comigo. Pecado é tudo que nos afasta de Deus, não é verdade? Então, briga. Quando a gente briga com os amigos, quando a gente briga com as pessoas, é pecado? É, não é? Então, vamos lá, colocar aqui. Pecado, e aí começa a entrar no nosso coração, né? Quando fazemos
coisas que desagradam a Deus, o coração começa a ficar cheio de manchinha. Então vamos pensar comigo? Pecado, briga é pecado? É pecado. Vamos lá, pensar. Fofocar é pecado? É pecado, olha só. E aí vai entrando no nosso coração. Mentir é pecado? É pecado, sim. Desobedecer é pecado? Quando a gente desobedece ao pai, à mãe, aos professores, é pecado? É pecado, né? E tudo isso vai começando a entrar no nosso coração. E aí ele começa a mudar, tá vendo? Começa a ficar cheio de coisas feias, coisas que desagradam a Deus. E aí Deus fica triste, porque a gente tá pecando e Ele nos ama muito. Só que aí, o que a gente pode fazer para esse nosso coração voltar novamente a ficar limpinho? A Bíblia diz que quando a gente pede perdão a Deus, Deus ele é fiel, Ele nos perdoa. E aí sabe o que acontece? O nosso coração, como é que vai ficar? O que vai acontecer quando a gente aceita Jesus? Quando a gente pede perdão a Deus, o nosso coração volta a ficar limpinho. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos lá, criançada. Deus nos ama tanto, o amor dele é tão grande por mim, por você, que Jesus nos ama tanto que veio, morreu naquela cruz por mim e por você. E aí, quando a gente faz coisas que desagradam o coração de Deus, a gente pode pedir perdão. E aí o nosso coração que está sujinho, ele volta a ficar branquinho, né? Volta, porque na casa onde Jesus mora, ela não pode ficar suja, ele tem que estar sempre limpinho. Então vamos orar, pedindo a Deus perdão pelas coisas que a gente pode ter feito, que a gente fez e que desagrada o coração dele, porque nós queremos sempre ter Jesus no nosso coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, ó Pai. Obrigado porque tem morado em nosso coração. Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tu fizeste e por tudo que Tu vai fazer, Senhor. Abençoa a nossa casa, Senhor. Mora em nossos corações. Limpa nossos corações. Que a gente possa, Senhor, cada vez mais Te buscar. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima EBD.